Olá, amigos participantes do curso de Filosofia. Esta é a 27ª aula do curso e nesta aula nós pensaremos com Platão a partir do seu diálogo Ion. Eu peço desculpas pela voz que não está muito boa, eu estou com uma faringite e essa faringite decorre de uma gripe que eu tenho passado. E é por essa razão, inclusive, que eu vou aproveitar este momento em que minha garganta dói menos para fazer a gravação da aula. Esta é uma aula gravada. Não poderá ser ao vivo porque eu tenho a preocupação de que à noite, durante a gravação da aula, eu possa estar pior. E se agora a minha voz já está muito ruim, eu receio que a minha voz esteja inutilizável, à noite. Então esta é uma aula gravada, né? E por isso a caixa de perguntas e de questões, né, fica fechada, ok? Enfim, o Ion é um diálogo muito pequeno, na verdade é o menor dos diálogos de Platão, e é um diálogo que muitas vezes é considerado pouco importante. Porque, de fato, no Ion há apenas duas personagens, que é Sócrates, ou que são Sócrates, e Ion, que é um rapsodo. E o diálogo começa quando Sócrates encontra-se com Ion, que havia acabado de ganhar o campeonato, o festival, que ocorreu em honra ao deus Asclépio, na cidade de Epidauros. E nesse festival, Ion fez a sua apresentação em torno da obra de Homero. E, de fato, Ion afirma saber tudo sobre as obras homéricas, tudo sobre a Ilíada, tudo sobre a Odisseia, e afirma mesmo ser a pessoa viva mais conhecedora de Homero. E Sócrates, então, pergunta a Ion, né, se ele conhece também sobre alguma coisa sobre os outros poetas, sobre Hesíodo, enfim, sobre os outros poetas. E Ion diz, não conheço. E ainda mais, é muito interessante, diz Ion, que muitas vezes eu estou a conversar com outras pessoas, né, e estão falando de poetas e de poemas, falando da poesia, e eu sinto um sono terrível, diziam. Eu sinto um desânimo, eu não quero nem saber, não quero falar, não quero ouvir sobre essas pessoas, mas basta alguém falar de Homero, pronto, eu logo desperto e logo tenho um monte de coisas para dizer. Então, quando se trata de Homero, eu sei tudo. Quando se trata de outros poetas, eu não sei nada. E o Sócrates acha isso muito estranho. E é estranho porque Homero e os outros poetas tratam de assuntos em comum, né? Tratam de assuntos como a guerra, como o amor, como os deuses, como algumas técnicas de pesca, de caça, tratam, enfim, de batalhas e tratam da agricultura, e tratam da náutica, tratam da amizade, tratam da política e tratam de muitos assuntos em comum. E é muito curioso, diz Sócrates, que Ion somente se interesse por esses assuntos quando se trata de Homero. Ion diz, é verdade, mas eu não posso evitar. É assim que eu sou, é assim que, enfim, é assim que eu funciono. Desculpe. E o Sócrates, então, começa a colocar as questões para o Ion, né? Ion, mas quando Homero trata, por exemplo, da pesca, você sabe como é que Homero trata disso? E o Ion, então, começa a declamar partes, ou da Ilíada, ou da Odisseia, que tratam da pesca. E o Sócrates pergunta a Ion, mas quem é melhor capacitado para julgar isso, né, julgar essas afirmações de Homero? É o rapsodo, como o Ion, ou é o pescador? E o Ion diz, bom, é o pescador.
né? Eu só sei o que o Homero me diz, mas eu não sei pescar, eu não sei nada da pesca. Então o pescador é que pode ser, que pode avaliar e julgar, né, isso tudo. E a mesma coisa em relação a todas as outras técnicas que Homero descreve, né, por exemplo, a medicina. E quando Homero tem passagens em que trata de medicamentos e que trata de remédios, o Sócrates pergunta: mas quem é melhor habilitado para julgar o que Homero diz? É um rapsodo ou é um médico? E um concorda, é um médico, não é um rapsodo. Né? Então parece que todas as atividades que Ion consegue descrever, só consegue descrever a partir de Homero e não consegue julgar. Né? Falta o juízo a Ion, exceto em uma atividade, que Sócrates fala, não, mas no caso do general. E o Ion diz, não, mas general eu poderia ser. Né? General eu poderia ser por quê? Porque eu li todo o Homero. E Sócrates então pergunta a Ion, olha, se você poderia ser um general, por que você não se alista, né, no exército de Atenas? Porque estamos em período de alistamento. Ah, não, porque eu sou estrangeiro, Atenas não precisa de generais estrangeiros. Não, mas nesse momento estão aceitando. E outra coisa, vários generais famosos atenienses, ou melhor, vários generais famosos que comandaram exércitos atenienses eram estrangeiros também. Né? Então Atenas é um pouco permissiva em relação a isso. Por que você não vai lá, né, e se alista como general? E o Ion disse, eu poderia, eu poderia. E o Sócrates, então, já se encaminhando para a conclusão do diálogo, diz, olha, Ion, mas é muito engraçado, porque você primeiro se apresenta como rapsodo, só que você mudou agora a sua profissão, agora você é general, né? Agora você é estratego. Como é que pode isso? Né? Ou você é um rapsodo, ou é um estratego. Você é um intérprete de Homero, ou você é um general do exército. E a conclusão a que Sócrates chega com Ion vai concordando, né, com tudo. A conclusão a que Sócrates chega é que, de fato, Ion não tem conhecimento nenhum. Ele não conhece, ele não tem conhecimento de técnica nenhuma, das técnicas que ele fala, porque ele só conhece Homero. Ele não tem conhecimento, sabedoria nenhuma, exceto a sabedoria da repetição, do conhecimento da repetição dos poemas de Homero. E, de fato, a única capacidade que Ion tem é a capacidade de, num palco, interpretar diferentes papéis, que pode ser, inclusive, o papel de estratego, né? O papel de general, mas é uma interpretação. Não se trata aí de um conhecimento real. É lógico que Ion não pode ser um general. É lógico que Ion não tem conhecimento das técnicas da batalha, da logística, dos suprimentos, do treinamento. Lógico que não. Né? E Ion se engana em relação a isso. De fato, o que ele conhece é somente a obra de Homero. Né? Então, Sócrates conclui com ele que, de fato, Ion não conhece nada e que a sua arte, né, é, não é uma técnica propriamente, porque arte e técnica são a mesma palavra em grego, né, tekne, e que, de fato, não se trata de uma técnica. Então, de fato, o Ion não tem uma arte, mas a sua capacidade, né, o seu talento consiste na imitação. Consiste na imitação de Homero e na imitação de outras personagens que estão em Homero. Né? E esse talento não é aprendido, não é desenvolvido, não pode ser treinado. É um talento que vem dos próprios deuses, das próprias musas. Né? E Sócrates, aqui aparece uma imagem que é muito famosa, né, a partir desse diálogo, que é a imagem do imã e as cadeias de argolas. É como se as musas fossem um imã e depois tivesse uma argola de metal que grudasse no imã, né,
e ficasse magnetizada, e esse seria o poeta, seria Homero, por exemplo. E depois uma outra argola fica magnetizada quando encosta nesta argola primeira, e é o Rapsodo. E depois uma última argola que, ao encostar na anterior, na argola do Rapsodo, também fica magnetizada, que é a argola do público. Então é como se a energia das musas, a magnetização das musas, a influência das musas, né, fosse transmitida das musas ao poeta, ao rapsodo e ao público, né, num contínuo. Agora, trata-se aí não de uma técnica propriamente, mas sim de uma inspiração divina, né? E o que nós podemos pensar a partir disso? O que parece esse diálogo? O que ele nos diz no nosso tempo, século XXI? Eu gravo esta aula em 10 de dezembro de 2021, aqui no Brasil, né? Eu estou aqui por alguns dias. Estou na bela cidade de Teresópolis. E esse diálogo tem a nos dizer hoje? Eu peço licença, eu vou tomar um cafezinho. Então, o que nós podemos, em nosso tempo, pensar a partir do íon de Platão? Em nosso tempo, 2021, 2022, na verdade, estamos em 10 de dezembro de 2022. O que é relevante? O que mobiliza nosso pensamento a partir do íon? A primeira a primeira ocasião de pensamento aqui me parece ser a referência que Platão faz à superespecialização de íon. É um tema que é difícil e que é um problema desde os tempos de Sócrates e de Platão. Veja, íon é o pesquisador, é o investigador que conhece somente um autor e conhece tudo sobre esse autor. Íon estudou tudo o que havia para ser estudado sobre um objeto que resume-se à obra de um único autor. Essa superespecialização, infelizmente, em nosso tempo, é muito comum. Hoje, um jovem faz a graduação, isso eu falo principalmente nas ciências humanas, eu sou da filosofia e funciona bastante desse modo, formação filosófica, formação universitária em filosofia propriamente. Então, o estudante faz a graduação, durante a graduação começa a ter contato com a pesquisa por meio de uma bolsa de iniciação científica, vamos supor, e aí no fim da sua graduação ele defende uma monografia, depois faz um mestrado e vai se afunilando e afunilando, depois faz um doutorado, se afunila ainda mais, e existe a possibilidade, e eu diria que até mesmo a tendência, de um estudante acabar especialista na obra de um filósofo, de um autor único, ou de um grupo de 2 ou 3 autores, e pouquíssimo conhecer dos campos que não tem conexão direta com esses autores, né? Então, é muito comum, por exemplo, que um estudante de filosofia que se especialize, por exemplo, em Wittgenstein, pouco conheça da filosofia medieval, pouco conheça
por exemplo, da filosofia islâmica, pouco conheça da própria filosofia do Renascimento e, por outro lado, conheça bastante bem os filósofos analíticos, conheça bastante bem os filósofos da tradição muito recente, muito própria, né, que está ligada ao pensamento de Wittgenstein. E do mesmo modo que um filósofo que se especialize, por exemplo, na obra de um Tomás de Aquino, né, muitas vezes vai ter alguma dificuldade de acompanhar as transformações conceituais de alguns filósofos contemporâneos e que partem de lugares muito diferentes daqueles de São Tomás de Aquino, né? E que para eles, para esses intelectuais, para esses investigadores, para esses professores, esses filósofos contemporâneos estariam equivocados, estariam errados, porque afinal o que eles dizem difere enormemente e parte de outros princípios, né, em relação àquilo que Tomás de Aquino diz ou em relação aos princípios dos quais parte Tomás de Aquino. Então, existe uma tendência na hiperespecialização do conhecimento e essa tendência se verifica também na filosofia. Mas essa tendência, e já deu para perceber que eu critico, né, essa tendência. Essa tendência é maléfica, por quê? Por que é ruim que um filósofo, que um estudioso, um pesquisador, um professor se especialize excessivamente na obra de um único ou de alguns poucos, né, autores? Desculpe. O problema central da superespecialização é que, a partir dela, nós perdemos a capacidade de ver tudo. Quando nós nos especializamos num único tipo de conhecimento, nós deixamos de perceber as conexões que todos os conhecimentos têm com todos os conhecimentos. Nós deixamos de perceber, de fato, que há uma ligação, há uma associação, há caminhos entre os diversos campos do saber humano. E mais, existe a tendência da pessoa que se superespecializa em considerar que aquele objeto do seu estudo, ou seja, o objeto da sua especialização, é de fato o objeto mais valioso da sua área, né? É um conhecimento que possui um valor intrínseco maior do que os outros e que possui mais verdade em si do que os outros conhecimentos. Desculpe. Não há no campo das ciências, no campo da história, no campo, enfim, das ciências humanas e das ciências naturais, uma área
território que seja efetivamente o território privilegiado. Cada pesquisador concebe o seu território como o mais importante. Mas trata-se aqui de um equívoco psicológico. Quem muito estuda um determinado assunto acaba considerando esse assunto como de suma importância para todos, não só para si, né? E muitas vezes é um assunto que tem alguma importância, mas tem uma importância relativa para todas as pessoas. Enquanto que para o pesquisador trata-se do centro da própria vida espiritual. Então é muito fácil que caiamos na tentação de conceber nosso objeto de estudo como objeto de estudo privilegiado em relação a todos os outros, e que inclusive fiquemos ofendidos e desgostosos e enraivecidos, talvez, quando outras pessoas desdenham ou desconsideram ou, enfim, não deem o devido valor que nós acreditamos que deveria ser dado àquilo que nós estudamos. Isso é uma armadilha psicológica, né, que nós devemos evitar. Então, o pesquisador, quando se superespecializa, pode acabar perdendo a capacidade de compreender as relações que existem, sejam relações metodológicas, sejam relações conceituais, sejam mesmo relações simbólicas, que existem entre os diferentes campos do saber. Então, o pesquisador pode acabar ficando preso num mundo plano e mais, num mundo excessivamente limitado. O pesquisador que se superespecializa não consegue perceber nada, pouco que consegue perceber, além do objeto da sua especialização. É aquele velho ditado, para quem só tem martelo, tudo é prego. E exatamente, quem só tem um óculos para enxergar a realidade, que é o óculos da sua especialização, enxergará tudo com as mesmas cores, enxergará tudo a partir dos mesmos critérios. Isso é um erro, de fato, ontológico. Por quê? É um erro que deriva da incapacidade do especialista em perceber que a realidade não se constitui de forma monótona, que a realidade não se constitui a partir de um único ponto de partida privilegiado, que não há uma única visão adequada para a realidade, mas que a realidade se distribui em mundos, em campos de existência, que a realidade se distribui em zonas de racionalidade, em zonas de em zonas perdão, eu não estou muito bem hoje, eu estou realmente muito gripado. Então, como eu estava dizendo, o especialista às vezes tem dificuldade de perceber que a realidade se distribui em zonas, inclusive axiológicas, e que em diferentes lugares os valores, né, as hierarquias dos valores, as hierarquias axiológicas são diferentes. Então é necessário evitar a todo custo a superespecialização.
se nós queremos, de fato, obter aquilo que é a meta da filosofia para Platão, que é a sabedoria. Agora, é muito curioso que Platão, sob a personagem Sócrates, tenha atribuído à personagem especialista, a Ion, não um conhecimento propriamente, mas uma espécie de talento quase que dramático, um talento quase que teatral. O Rapsodo é uma espécie de ator. E vejam que interessante, em certo sentido, o especialista, o super especialista, e muito especialmente na filosofia, que é o campo em que eu conheço muitos super especialistas, o super especialista é também uma espécie de ator. É uma espécie de ator capaz... Desculpem. É uma espécie de ator capaz de usar um certo vocabulário, um certo dialeto. E com esse dialeto, parece que ele possui um conhecimento profundo das coisas. Mas não é um conhecimento profundo de fato. É um conhecimento somente cuja expressão é difícil e cujo entendimento é difícil para quem está de fora. Porque trata-se de uma linguagem, do uso das palavras, né, do uso das expressões, que difere do uso comum. Então, sempre que nós encontramos filósofos, sempre que nós encontramos pesquisadores, professores, especialistas numa área, e o discurso desses filósofos, desses professores, desses pesquisadores, desses autores não esteja colocado numa linguagem acessível ao leitor ou ao ouvinte, com uma boa formação, todavia não com uma formação especialista, nós devemos manter um certo ceticismo. Porque muitas vezes, de fato, ali sobre o uso difícil de um vocabulário, se esconde nada mais do que a ausência do pensamento. Então, um vocabulário difícil muitas vezes oculta o trabalho não do pensamento, mas o trabalho de uma atuação teatral. E muitas vezes, um filósofo, um professor de filosofia, é mais ator do que pensador, especialmente quando ele pretende mistificar o conhecimento por meio de uma dificuldade. Vejam como meu pensamento é complexo, vejam como meu pensamento é difícil, vejam como eu sou sábio. Isso é mistificação. E essa mistificação pode vir, pode aparecer, pode estar escondida, melhor dizendo, sob uma linguagem, sob um vocabulário difícil. Um vocabulário desnecessariamente obscuro. Peço desculpas. A filosofia, a busca da sabedoria, o amor da sabedoria, é uma atividade acessível a todos os homens, a todos os seres humanos. E não é necessário, de fato, não é necessário que se adquira um conjunto de vocabulário excessivamente técnico. É necessário, sim, que
nós utilizemos os conceitos com algum rigor, né? Que utilizemos as palavras com rigor, que nós saibamos fazer as operações lógicas com a linguagem. É necessário que compreendamos o caráter conotativo e denotativo da linguagem. É necessário que saibamos ler os símbolos que estão na linguagem, seja falada, seja escrita. Isso sim. Mas a criação de uma nova linguagem muitas vezes não passa da tentativa de mistificar o trabalho do filósofo, ou seja, de transformar o filósofo, que é um amante da sabedoria, que é quem quer a sabedoria, mas não a possui, é tentativa de transformar o filósofo num sábio. Só que a partir do momento em que o sábio nasce, morre o filósofo. A partir do momento em que o sábio emerge, o filósofo adormece, porque junto com o sábio floresce o sacerdote, que não precisa ser ligado a uma religião. É o sacerdote da filosofia, por exemplo, que tem as palavras da verdade. Ainda que essas palavras sirvam para dizer que não há verdade alguma. Veja. Então, quando nós encontramos uma superespecialização e um uso que não é novo, mas é um uso que não se trata de um uso novo das palavras, porque isso é perfeitamente legítimo, tá? Mas é um uso das palavras, de palavras novas, desconhecidas, que muitas vezes significam coisas muito triviais. E essas palavras são repetidas e pela repetição parece que estamos a conhecer algo que é oculto, né? E que dentro desses grupos, desses filósofos especialistas, muito bem nomeados inclusive de igrejinhas da filosofia, quando nós encontramos esses grupos, essas igrejinhas, né, que reúnem-se em torno de um sacerdote, e ali parece que corre uma certa sabedoria que não é acessível aos outros, que somente é acessível caso nós tenhamos o trabalho e a disposição de adquirir, de incorporar um novo vocabulário. Quando isso acontece, ou seja, quando entramos no domínio da superespecialização e mais, da superespecialização que, por um lado, é ignorante de todo o restante do conhecimento e dos campos de conhecimento, e, por outro lado, tem um certo propósito mistificador. Neste momento, nós podemos ter certeza. Não há mais filosofia aí. E o que estamos a presenciar tem mais elementos de uma seita do que de fato da busca, da paixão, do amor pelo saber. Ok? Enfim. O filósofo não se restringe. O filósofo não se restringe a um vocabulário obscuro, a um vocabulário hermético. Ele não pode se restringir a isso. Nem quando fala, nem quando escreve. E quando nós encontramos pessoas que acreditam que filosofar é incorporar um vocabulário hermético,
nós podemos ter certeza que essas pessoas estão cada vez mais distantes da própria filosofia. Ok? Muito bem. Enfim, eu sei que nós temos hoje bem menos do que 1 hora de aula, mas em função da minha condição de saúde péssima, a minha voz já está falhando bem, eu vou pedir licença a vocês para nós encerrarmos, né, esse nosso encontro um pouco antes, ok? Lembrando, esta é uma aula gravada, é uma aula que eu estou gravando no dia da aula, no dia 10 de dezembro, mas num momento em que depois de tomar os medicamentos, a minha garganta está minimamente funcionando, né? A dor da garganta diminuiu um pouco, e eu não sei se eu vou manter essa condição até as 8 da noite, tá? Então eu achei melhor gravar de uma vez, ok? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela participação no curso de filosofia. Para mim é um grande prazer, um grande privilégio poder estar com vocês e ter uma aula semanal com vocês, mobilizar o pensamento, mobilizar de fato, movimentar de fato a reflexão, e filosofar com vocês em tempo real, né, enquanto a aula é dada, seja uma aula gravada, seja uma aula ao vivo, né, e de fato correr ali sob o fio da navalha do pensamento, né, a partir de um autor ou de um texto, né, ou de um conceito que nós encontramos na história da filosofia. Porque, de fato, esse é o propósito do nosso curso. É percorrer a história da filosofia, encontrando na própria história da filosofia a ocasião para filosofar. Então não se trata simplesmente de um curso da história da filosofia, a gente não está fazendo isso. Nós estamos aqui num processo de partir da história da filosofia para filosofar propriamente, né? Para ter os textos e os filósofos como ocasião para o movimento do pensamento. E isso para mim é um privilégio muito grande que é possibilitado por vocês, participantes do curso. Eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima aula no próximo sábado, que, assim, o que tudo indica, será uma aula ao vivo, como quase todas são, ok? Exceto quando realmente não há possibilidade. Muito obrigado e um abraço grande a todos os participantes. Tchau.